TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiane Jung e vou entrevistar hoje nossa irmã Letícia Lima dos Santos. Letícia, seja bem-vinda ao Janela do Céu. Já quero de antemão te agradecer, dizer que é um prazer te receber para essa entrevista, que Deus tenha a liberdade de nos usar para fazer o que Ele deseja. Gostaria de te pedir que tu já te apresentando, já faça a introdução para nós, contando como é que era a Letícia antes de Jesus, se quiser nos situar em relação ao tempo que faz que tu já estás com o Senhor. Fica à vontade para fazer tua apresentação. Obrigada, minha irmã. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus abençoe todos os que estão assistindo. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Letícia, eu sou de Cachoeira do Sul, eu sou formada em Direito, trabalhei no hospital aqui de Cachoeira do Sul como técnico em enfermagem, 2 anos. Hoje eu curso outro curso universitário. Opa, mas vamos fazer uma interrupção. Técnico em enfermagem, se formou em Direito e agora qual é a faculdade? Psicologia. Olha só, irmãos. Deus trabalha bastante através do estudo na vida da irmã, já deu para perceber. Pode continuar, por favor. Há 23 anos que conheci esse ministério. E antes eu bati em várias portas, peregrinei por várias religiões. Fui levada pelos meus pais, né, desde os 11 anos, a frequentar outras religiões como kardecismo, umbanda, gnose, Igreja Católica, denominações. Olha que interessante. E tu lembra, assim, como é que era? Por que havia esse desejo dos teus pais de te levar para conhecer religiões? Eles, como eu também, né? Nós somos vasos que nascemos para conter Deus, nós anelava pela presença de Deus, mesmo caminhando assim, em caminhos errôneos, nós estávamos procurando Deus. Sim, mas eu pergunto assim, havia algum problema de saúde, havia algum problema que fazia com que os teus pais tivessem essa atitude, porque o normal é, eu tinha problema de saúde, ou então eu tinha um vazio, ou enfim, nesse sentido que eu te pergunto. Fora o vazio, eles tinham problema de relacionamento, e eu, com 11 anos, em função também dessa peregrinação por religiões, eu passei a não dormir à noite. E aí, eu me queixando para eles se preocuparam, certamente, e começaram a se aprofundar mais nessas religiões. Tu tinha insônia, assim, não conseguia dormir? Não era bem uma insônia, era uma perturbação, assim, sabe? Era e aí um eu sono, não dormia. Ou um sono perturbado? Era um sono perturbado, algo assim. Que eu notava que não estava normal. Aí eu me queixava para eles, com 11 anos. E aí eles começaram a se aprofundar mais, a ponto do meu pai ter um congá de umbanda, no fundo da minha casa. Olha só, irmãos, para ver como a gente busca solucionar o problema que estava nos afligindo. Muito bem, a partir daí, isso tu tinhas 11 anos, como é que foi? Conta para nós. Aí, eu fiz parte do grupo de jovens da quadrangular, me batizei na Igreja Universal, congreguei na Universal 2 anos antes de te conhecer. E no ano de 2000, um vizinho meu, eu era amiga da irmã dele, ela era minha amiga de infância. E um dia, nós conversando frente à casa, ele disse: mãe, eu estou indo na igreja. E eu, muito sanguínea, muito curiosa, disse a ele: onde é que tu está indo, fulano? E ele disse para mim: no cinema. Vai lá que tu vai gostar, entra pelo fundo. E eu vim numa quarta-feira à tarde e nunca mais deixei de congregar, desde o ano de 2000. Em seguidinha, em 4 ou 6 meses, eu me batizei. Tu fizeste teu batismo depois na Igreja do Senhor Jesus. Eu me batizei no Universal, depois me batizei na Igreja do Senhor Jesus. Uns 4 anos depois.
4 anos depois. Não, 4 meses. ou 6 desculpa, meses. 4 meses. E assim, Letícia, como é que foi quando tu foste lá? E para que os irmãos que estão nos assistindo entendam, nós nos reuníamos naquela época, era um antigo cinema, o Cine Astral, aqui em Cachoeira do Sul. Isso. Porque a Letícia é cachoeirense, né? Eu esqueci de mencionar Mas isso. eu falei que eu sou cachoeirense. Sim. Então, nesse cinema, muitas coisas, assim, Deus operou lá. Seminários, né? Encontros, enfim, várias ações, atividades da igreja, né? E a gente costuma dizer, eu fui no cinema, igual a Letícia comentou agora conosco. Então, quando tu foste lá, a primeira vez tu já foi diferente? Portanto, que te motivou a continuar? Irmã, a primeira vez que eu entrei pelo fundo do cinema, numa quarta-feira à tarde, posso mencionar a irmã que estava ministrando? Claro. A irmã Gisela estava ministrando o culto. Eu senti a presença de Deus lá em 2000. Eu tinha, não vou citar a idade, que não vem ao caso. Eu senti a presença de Deus e eu nunca mais deixei de congregar. Esse vizinho que te conduziu, então, até a igreja. Eu estava conversando com a irmã dele, que era minha amiga de infância, e ele passa e diz para a mãe dele, estou indo na igreja. E eu, qual igreja? Vai lá, que é no cinema, entra pelo fundo, como eu falei. E naquela época, como tu falou, eu fiz todas as escolas ministeriais, presencialmente. Eu tive o privilégio de fazer, né? Todas as escolas ministeriais. Cura interior eu fiz mais de 7 vezes. Escola de obreiros, escola de evangelista, guerra espiritual. Quando não cabia na sala Midian, quando não cabia na sala Midian, que não era aqui, e as cadeiras ficavam na rua. Sim, lembra disso, né? Lembro. Eu peguei o finalzinho da Donep no Hamburgo Hotel, peguei o finalzinho do grupo familiar na Santos Filho, na casa do pastor. Te lembra do grupo familiar? Não, esse período tinha não está. Um grupo familiar na Santos Filho, na casa do pastor, eu peguei o final, eu e meu pai. E peguei o final da Donep no Hamburgo Hotel. Isso que eu queria te perguntar, na tua casa tu foste a primeira, então, a ser chamada? Eu fui a primeira. Aí eu trouxe meu pai, trouxe minha mãe, trouxe meus irmãos. A partir dali, para quem não sabe, o seu Bolívar, aqui em Cachoeira bem conhecido, é o pai da Letícia. A partir dali, ele começou a frequentar também. Ele era da Umbanda, como te falei. E nesse momento tinha um pastor da Deus e Amor na minha casa. Um pastor que era pedreiro, trabalhando na minha casa. E aí o meu pai, eu já estava na igreja, estava orando, e o meu pai despertou um dia pela manhã e sentiu de Deus que ele tinha que quebrar aquele congá. E ele chamou esse pedreiro, que era pastor, eles quebraram o congá sem medo de retaliação alguma, porque era cheio de santo e oferendas. Eles quebraram todo o congá. Meu pai disse que o espírito, assim, deu um estalo nele, assim, ó, isso aí não é. Porque meu pai disse que sempre orava assim, ó, Senhor, me coloca no lugar certo, me direciona. Ele disse que sempre antes de colocar as oferendas, ele falava em Deus, falava com Deus. E Deus, numa certa manhã, o espírito tocou nele, creio que através da minha intercessão também, ele quebrou todo o congá. E sem medo algum, eles levaram a quebra do congá e atiraram numa sanga. E desde então, ele largou a igreja Deus e Amor, porque esse pastor primeiramente levou ele para Deus e Amor. Ele passou a congregar no cinema. Glória a Deus. Contra Jacó não há encantamento. E contra Jacó não há encantamento. E aí, irmã? Daí vocês passaram a ter grupo familiar? Como é que se processou a continuidade da vida de vocês na igreja? Logo a gente abriu o grupo familiar em casa. Meu pai é líder até hoje do grupo familiar. E nesses 23 anos aí, naquela época, a gente fez todas as escolas ministeriais, tinha intercessão noturna que iniciava à meia-noite, terminava às 6 da manhã. Sim, lembra disso? Sim. E sempre na busca. E também teve assim, um momento muito importante, que eu esqueci de frisar, de colocar. 1998, meu pai convidou, eu não sei aonde que ele achou o pastor Sérgio, ele convidou o pastor Sérgio para ir até a minha casa em 1998, antes de eu entrar na igreja em 2000, para ir na minha casa e fazer uma oração em mim, porque eu estava naquela situação que eu não conseguia dormir. Então, a semente foi plantada em 98. Muito bem. E o pastor Sérgio tinha um intercessor, o tenente Graciola, que foi junto. E eu lembro como se fosse hoje, eu sentada numa poltrona, eu só não lembro quem estava orando na frente, quem estava intercedendo atrás. Eles fizeram essa oração em mim. Se passou 2 anos, e eu peregrinando,
nos centros kardecistas, na gnose, nas denominações, nas igrejas católicas. Para mim, assim, irmão, eu anelava tanto por Deus que onde tinha uma porta aberta, alguém me dissesse que tinha uma porta aberta, eu batia e ia. Eu tinha 12, 13, 14 anos e eu ia. Grupos de jovens, aonde tivesse uma porta aberta, eu batia para pedir oração, passe, sei lá o que, ajuda, alguma coisa. Até Deus me achar. É verdade, olha, é verdade. Olha só, irmãos, quando a gente tem sede, vamos dizer que nós estamos numa cidade e a gente tem sede, a gente vai bater e pedir água em algum local, vai chegar num bar para conseguir água, né? Assim a irmã aconteceu na vida da irmã Letícia, batendo em várias portas até que o Senhor permitiu que ela encontrasse a única verdade. Sem dúvida alguma, eu frequentei todos os centros de Umbanda de Cachoeira. Todos os centros kardecistas, gnose. Eu só não fui na maçonaria por medo. Mas era uma sede, era um vazio, era a minha alma desejando Deus, querendo Deus. Eu queria desenvolver a fé até que eu encontrei o lugar certo. E aqueles lugares não te supriam, tanto que tu continuava... Eu saía cada vez pior. Eu morei 1 ano em Porto Alegre e eu ia nos que eles consideravam os melhores centros kardecistas em Porto Alegre que tinha. Eu ia lá, eu saía pior, irmã. Eu chegava a ponto, assim, de entrar em igrejas católicas sozinha, assim, orar, sabe? Só que chegou o momento certo, né? Em 2000... É a misericórdia de Deus se mostrando, assim, na vida da irmã Letícia, porque... Tem várias pessoas que elas são iludidas, né? Por exemplo, através do kardecismo, né? E a gente vê como Deus tem misericórdia de resgatar as nossas vidas desse meio, né? E os meus pais não tinham entendimento. Eles achavam que estavam me fazendo bem, me levando lá, procurando a cura, procurando ajuda. Mas cada vez mais tu vai te afundando. Quando a gente busca, assim, a gente não busca porque a gente... por outro motivo que não seja porque a gente considera que aquilo ali é de Deus, né? Mas só o próprio Deus para abrir os nossos olhos e mostrar que aquilo não é dele, né? E assim foi que aconteceu na tua vida. Tem algum fato, assim, que tu queira nos mostrar, alguma coisa, assim, que foi relevante nesse processo todo? Alguma experiência que tu lembra de compartilhar conosco, Letícia? Em função do que tu tá te referindo, Tanto irmã? faz, assim, se tu sentires de alguma coisa na área da saúde ou alguma experiência que Deus tenha trazido a ti que tu queiras compartilhar. São tantas experiências que eu tive com Deus. Não tem problema. À medida que surgir, tu pode trazer para nós. E aí, então, continuando, grupo familiar, escolas, como tu disseste, nós fizemos muitas escolas, né? Tinha na época Padrão Divino para a família também, né? Padrão Divino para a família, que tu fazia várias vezes, né? Sim, escola. A cura interior tu fazia várias vezes também. Fiz mais de 7 vezes a cura interior, a escola de obreiros, a escola de evangelista. E o que te fez, assim, buscar, hoje formada em técnico em enfermagem, formada em direito, o que te fez buscar a psicologia na graduação? Irmã, na verdade, quando eu me formei em Direito, lá pelo 4º semestre, eu tentei trocar de curso 3 vezes. Só que cada vez que eu chegava no protocolo, as gurias eram minhas conhecidas já da vida secular. E elas me convenciam, elas diziam, não, tu tem perfil pro Direito, tu já fez várias cadeiras, fica no Direito. E eu ficava balançando. E eu tinha uma prima no Direito também. E eu fui ficando. Mas eu sempre balancei, eu sempre quis estudar Psicologia. E hoje tu tens, assim, experiências com Deus estudando a psicologia? Irmã, eu me vejo, assim, como é que eu vou te dizer, com um perfil, assim, porque eu gosto muito de falar e gosto muito de ouvir, sabe? E eu não posso... o que não tem na psicologia é a cura, o poder da oração, é o mover do Espírito Santo. A psicologia estuda o consciente e o objeto da psicologia é a subjetividade. Tem uma parte ali que cruza ali com a cura interior. Eu não vou dizer que a gente vai aplicar a psicologia na vida da igreja. Ajuda,
E toda aula que eu assisto, eu vejo algo assim, sabe? Que cruza ali com a cura interior. Alguma coisa cruza. Tu tens a essência. Agora, nós temos exemplos na vida da igreja de profissionais dessa área. Então, Deus não despreza nenhum conhecimento natural. Mas o que eu creio que é importante é nós sabermos colocar a essência de Cristo dentro de qualquer coisa, de qualquer atividade que nós realizarmos. Eu vou ter que levar para o espírito. E tem pontos da psicologia que eu tenho que desconsiderar, porque eu já conversei com várias psicólogas, amiga minha, e tem pontos que elas não concordam, assim como eu tenho pontos da psicologia que eu não concordo, e o que é bom ali que eu vou ter que filtrar, vou ter que ser um filtro, eu posso levar para o espírito. Tem muita estudo da psicologia que eu posso, sim, levar para o espírito. Com certeza, com certeza. E assim, mano, depois dessa tua conversão, depois que teu pai, a tua mãe se voltaram para Deus, assim, conta para nós, assim, como foi o teu comportamento mudou, tu tinhas antes dificuldade para dormir, isso foi sanado, como é que aconteceu? Sim, aí eu fui melhorando, aí passei a dormir, né? Deus sempre se moveu na minha vida, assim, ó, eu vi que a igreja funcionava, por isso que até hoje eu busco, funciona. Quando a gente é desobediente, insubmisso, aí o problema não é com Deus, né? O problema é a gente. Mas tudo assim, eu vi assim, Deus se mover na minha vida em várias áreas. Houve muitas mudanças, muitas coisas aconteceram e eu vi que realmente funcionava. Aí só depende de mim agora, porque eu passei muitos anos obedecendo em parte. E nos últimos meses eu tive experiências mais forte com Deus. Deus trabalhava em mim internamente. Eu focava muito na cura interior, porque Deus trabalhava muito em mim internamente. E de uns 6 meses para cá, Deus começou a trabalhar também externamente. Né? Porque Deus queria uma posição da minha parte, sabe? Tu diz assim, te expondo, como? Me expondo, mexendo no que eu gosto, mexendo na idolatria, na egolatria, na autocontemplação, tirando algumas bengalas que eu tinha. Então, Deus começou a mexer no externo também, sabe? Para que eu tomasse uma posição. É porque é um momento de definição, né, irmã Letícia? E Deus precisa trazer situações difíceis para que a gente se posicione, bem que nem tu disseste. Eu só vi isso, que ele queria que eu chegou a hora de me posicionar. Porque ele vinha me avisando, vinha me cercando, vinha me mostrando, e eu não dava ouvidos, assim, eu obedecia em parte. Não que eu obedeça hoje 100%, mas se eu olhar para trás, hoje eu estou bem melhor que antes. Glória a Deus. E eu não via possibilidade, irmã, assim, ó, antes, não é que não visse possibilidade. Para mim era muito difícil perdoar. Para mim, isso era uma coisa assim, que eu achava que eu nunca ia conseguir perdoar. Eu sou sanguínea com colérico, não vou botar culpa em temperamento, que temperamento é demônio. Mas assim, ó, para mim, perdoar era um gigante. E hoje? Hoje eu já pedi perdão para várias pessoas. Com uma certa facilidade até. Em vista do que eu... Né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, agitada, sanguínea, um pouco autoritária. Então, para mim era bem difícil, assim, sabe, pedir perdão. E hoje tu já sente liberdade nessa área? Hoje é bem mais fácil, assim, para mim. Hoje estou bem mais flexível, assim, em vista do que eu era, assim. Glória a Deus. Compara. Então, o que tu pode dizer, assim, para nós, dessa Letícia de hoje, deixando as tuas considerações finais para o nosso público? Hoje, pela manhã, Deus me trouxe assim, Deus sempre traz, né? Satura a tua mente da palavra de Deus, porque senão o inimigo vai saturar de preocupação, de incredulidade, de medo, de ansiedade, de tentações, de estresse. Nas últimas ministrações foi falado muito, né, sobre feridas emocionais, cura de memórias, que nós já somos livres, né, que a cela está aberta. Então, assim, eu acho que a gente cria os nossos problemas e muitas vezes alimenta eles, só que a gente tem um manancial para se alimentar. Eu acho que a gente tem que trocar a estratégia da consagração, se alimentar mais, mudar a motivação do coração,
procurar obedecer, porque com Deus tá tudo certo. Se há algum problema, olha para dentro de ti que tu vai achar. Tá? E levar todo o pensamento cativo a Deus, assim, ó. Porque eu tenho visto, assim, como foi falado na recepção agora de Canela, o inimigo tá trabalhando muito, assim, para tomar a mente, porque a mente é um campo de batalha, né? Sim. A mente é um campo de batalha, é uma cidade sem muros. Então, tu tem que vigiar muito ali, a mente tem que estar saturada da palavra. Amém. Porque senão o inimigo toma a mente, que eu acho que é um dos objetivos dele, assim, sabe? Com certeza. E foi falado, né? Se há problemas emocionais, é porque a mente, né? Primeiro começa na mente, né? É ali que nasce, né? Irmã Letícia, quero te agradecer, te abençoando tua família e agradecer também a Deus pela oportunidade de gravar o Janela do Céu com Letícia, que vocês que estão nos assistindo sejam abençoados e que tenham conseguido, de alguma forma, entender algo de Deus através dessa mensagem. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa, né? Que Deus nos abençoe. Abençoe a todos que estão assistindo. Amém. E é isso aí, que nós possamos perseverar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.